Olá, investidor, olá, investidora. Vamos bater um papo sobre o futuro do Bitcoin. Vamos entender agora o que vai acontecer com o preço do Bitcoin depois dessa alta explosiva. O preço do Bitcoin vai cair? O que será que vai acontecer? E as altcoins, o que vai acontecer com as altcoins agora que o preço do Bitcoin disparou? Vamos bater um papo sobre esse assunto nesse vídeo. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Eu quero compartilhar contigo a ferramenta que mostra uma possível retração no preço do Bitcoin. O que é a retração? É após o movimento de queda, um movimento de baixa. Vamos olhar no gráfico. O nome dessa ferramenta é retração de Fibonacci. Está bem aqui do ladinho e a gente clica nela e vou te mostrar um exemplo. Aqui foi onde a alta começou. A gente tem essa pernada de alta e uma quedinha aqui. Depois uma nova pernada de alta, e se a gente marca aonde a alta começa até onde ela termina, que é nessa barra daqui, eu vou puxar para o lado só para estender as informações, você vai ver que o preço do Bitcoin, ele recua até a região de 618 de Fibonacci. 618 de Fibonacci. Então, esse aqui é um ponto interessante de retração no preço do Bitcoin. Esse daqui foi um exemplo anterior, né? Vamos olhar um exemplo agora. Vamos ver o movimento de agora. Eu marco aonde a alta começa e depois eu marco aonde ela termina. E eu encontro a região de 618 nesse ponto aqui, no 69.300. Só que também existe esse ponto de 50%. Então, aqui é uma região chamada faixa de Gaza. Por quê? Porque na faixa de Gaza, quando o preço vai lá em cima, que recua e entra na faixa de Gaza, há uma briga entre compradores e vendedores. Vendedores empurrando o preço para baixo, pressionando o preço para queda, enquanto os compradores estão comprando, impulsionando o preço para cima. Essa guerra começa e os mais fortes vencem. Se os vendedores vencem, o preço cai. Se os compradores vencem, o preço sobe. Vamos voltar para o gráfico. Então aqui temos a nossa faixa de Gaza no preço do Bitcoin. Perceba que essa região aqui não é um ponto aleatório no gráfico. É um ponto que já foi testado anteriormente. Caso o preço venha para essa região, perceba que ele já foi um ponto testado anteriormente. Já foi uma resistência. O que é resistência? É quando o preço bate e não consegue ir além, subir, ultrapassar aquele nível. Um suporte é quando o preço cai e não consegue cair abaixo daquele nível. Então temos aqui uma resistência que foi rompida e agora pode atuar como um suporte. Então, numa possível queda no preço do Bitcoin, um bom ponto de compra é a região dos 69 mil. Vale a pena esperar. Não sai comprando que nem um maluco. Ah, Diego, eu vou comprar agora, não quero saber. Calma, vai com calma. Pô, Diego, mas eu tenho 10 mil aqui, certo? Se tu tem 10 mil e tá abafado querendo comprar, pega R$ 1.000 e compra. Se o preço subir, você já está posicionado e já bota um lucro no bolso. Mas caso o preço caia, pelo menos você ainda tem uma grana sobrando para aproveitar a queda. Então se liga, 69 mil é o preço do Bitcoin, em que é um bom ponto de compra. Eu só não posso dizer para você se a alta do Bitcoin acabou. O gráfico não consegue prever, ele não é uma bola de cristal para me dizer o que vai acontecer nas próximas semanas. O que eu posso visualizar é que a partir do nível atual, uma queda, um melhor ponto de compra é os 69 mil. Então, se nós temos uma grana e estamos esperando um movimento de recuo no preço do Bitcoin, os 69 mil é o melhor ponto de compra. Certamente a queda não acabou, mas essa retração até a região dos 69 vai gerar um novo impulso, uma nova entrada de investidores aproveitando essa queda, fazendo uma nova compra, dando um novo impulso de alta e levando o preço do Bitcoin para os 100 mil. Porque o preço se movimenta assim, ele sobe, recua um pouco e depois sobe novamente. Ele não sobe infinitamente para cima, é sempre
em movimento de ondas, indo em direção para cima, às vezes para baixo. Só que também outro ponto pode acontecer. Possivelmente o preço do Bitcoin não caia, não venha visitar aqui a região dos 69 mil. Mas o que pode acontecer? Como eu vou me posicionar? O ponto de gatilho nosso vai ser essa barra vermelha, essa barrinha vermelha. Essa aqui representa o dia de hoje. Vamos partir do ponto que o dia de hoje já encerrou. Eu venho aqui, pego a ferramenta chamada extensão de Fibonacci e eu marco a mínima dessa barra e marco a máxima. Depois eu puxo aqui para o lado para entender um pouco, estender as informações. Então eu sei que a minha barra gatilho é essa daqui. Eu vou esperar a barra seguinte fazer um rompimento. Se a barra do dia seguinte, romper a máxima, eu sei que o preço está buscando novas altas, buscando um impulso de alta. Mas se ele começa a cair e perde a mínima do dia, então é um sinal de que existe uma pressão de venda e que o preço deve ir buscar os 69 mil. Então hoje não é dia de fazer nada, é só ficar olhando. Mas amanhã, a barra de amanhã é que vai nos mostrar se o preço vai romper a máxima do dia anterior para iniciar o movimento de alta ou se a barra de amanhã vai romper a mínima do dia anterior, apontando uma possível queda no preço do Bitcoin, o que não é ruim, porque essa queda deve levar o preço do Bitcoin para a região dos 69 mil e, como nós falamos anteriormente, é um bom ponto de compra. Agora vamos analisar o gráfico do Ethereum e daqui a pouco vamos analisar as moedas pedidas pelos inscritos que deixaram nos comentários suas sugestões de análise. SCR, ADA e ARB. Vou te antecipar que ADA eu acredito numa super alta de mais de 500% no preço da Cardano. Eu vou te mostrar no gráfico. Deixa o like, se inscreve no canal e continua por aqui que tu vai ver o preço da ADA explodindo. O gráfico do Ethereum mostra que o preço está dentro de uma tendência gigante de baixa. Só que ele parou de cair e agora iniciou um movimento de tendência de alta. Ele está trabalhando, se movimentando dentro de uma linha de tendência de alta, que é essa linha azul que eu vou pintar aqui. Então temos o gráfico do Ethereum mostrando o início de uma possibilidade de reversão de tendência. Aquilo que vinha caindo agora pode virar para cima. E ele também está formando um padrão chamado de triângulo. Veja aqui essa linha branca. O preço não consegue ultrapassar essa linha enquanto vai formando fundos mais altos. Isso está formando um padrão de triângulo que, caso seja rompido, tem como alvo essa base do triângulo. Então, se aqui eu tenho a máxima e aqui eu tenho o fundo do triângulo, basta eu projetar aonde aconteceu o rompimento para ter o alvo do preço do Ethereum. Vale destacar que esse alvo não é um alvo qualquer no gráfico. Perceba que o preço já testou esse nível anteriormente. Então, ele apresenta, indica para a gente que vai buscar um topo anterior. E perceba que após o rompimento, caso haja esse rompimento aqui, não tem nenhum outro topo anterior, apenas esse. Então, possivelmente, o preço do Ethereum, após esse rompimento que deve acontecer nos próximos dias, vai explodir para 3.300 dólares. Só que, se o preço não romper agora, como a gente está pensando, ele pode voltar a cair, formar um fundo mais alto, tentar romper a resistência, não conseguir, testar novamente o suporte do triângulo até explodir. Veja que o preço ele vai se comprimindo dentro do triângulo até explodir. A explosão deve acontecer para um lado do gráfico, quer seja para cima ou para baixo.
como estamos passando por um momento de otimismo no mercado cripto, a expectativa é que o preço do Ethereum de fato rompa para cima, saia para fora daquele triângulo e vá buscar os 3.300 dólares. Eu acredito nisso, pode anotar aí e me cobrar no próximo mês. No vídeo anterior, a Tereza pediu uma análise da SCR, eu não lembro que moedinha é essa, eu acho que é Scroll, e dá para ver que o preço não tem muito o que analisar. Ela foi lançada recentemente na Binance e não tem um gráfico muito estendido, amplo para a gente analisar. O que eu posso ver é a retração, então eu vejo que a alta começou aqui e terminou aqui. Portanto, temos agora o preço da SCR testando a região de 618, o que pode ser um ponto de compra. Mas como eu não conheço essa moeda, eu não vou dizer para tu comprar. Eu não sei que projeto serve essa moeda, não conheço, não estudei para que serve essa criptomoeda. Portanto, eu não posso garantir que esse é um bom ponto de compra. No entanto, pelo otimismo do mercado, com o preço do Bitcoin subindo forte, pode ser sim esse um bom ponto de compra, desde que você faça compras fracionadas. Como assim, Diego? Me explica esse negócio. Se você tem 5 mil, 10 mil, 1 milhão na mão, pega uma parte dessa grana. Diego, eu tenho R$1.000, pega R$200 e compra, já que se você realmente quer comprar essa moeda, tem 1.000, pega 200 e compra. Se o preço cair, ainda sobrou 800 para você aproveitar umas novas baixas. Se o preço subir, pelo menos você já comprou um pouco e já se posicionou e vai botar um lucrinho no bolso. É melhor do que ficar às vezes só olhando e não lucrar nada. Portanto, dá para ver que a SCR está num ponto interessante de compra, mas isso quem vai decidir se vale a pena ou não comprar é você, desde que você estude o projeto, entenda para que serve, saiba quem está por trás do projeto, que é muito importante. E agora vamos ver o gráfico da ARB. E eu já vou te mostrar o gráfico da Cardano. Fica aí, eu acho que vem 800% de alta na Cardano. A altcoin ARB tá bem feia, tá? Mas eu acho que ainda há uma luz no fim do túnel. Vou te mostrar. Perceba que a ARB, desde a sua máxima em março de 2024, desse ano, caiu cerca de 70, 80% de desvalorização. Caiu forte pra caramba. Só que ela chegou numa região onde não caiu mais. E desde agosto não consegue cair abaixo desse nível, o que é um ponto interessante para a gente identificar agora um ponto de compra para se posicionar no preço da ARB e quem sabe ver ela voltar de novo aí para a região dos 2 dólares, o que seria uma alta de mais ou menos 300% no preço da ARB. Eu não sei se isso vai acontecer, mas pode ser que aconteça. No entanto, existem alguns alvos. Primeiro esse alvo, depois esse alvo. Se o preço começa, se a gente compra aqui nesse ponto e o preço começa a subir, aqui é o meu primeiro alvo, aqui é o meu segundo alvo e aqui é meu terceiro alvo. Como assim? Vou te explicar. Então, vamos supor que eu comprei 10 tokens. Quando chega no primeiro alvo, eu vendo 5 tokens. Quando chega no segundo alvo, eu vendo a metade novamente, 2 tokens e meio. E quando chega no terceiro alvo, eu vendo os últimos 2 tokens e meio e encerro a minha posição. Então é assim que você tem que separar os seus alvos. Então eu acho que o token ARB está num ponto interessante de compra. Bota o stop aqui nessa região desse fundo anterior e deixa ver o que é que vai dar. E aí, vai comprar um pouquinho de ARB? Deixa o teu comentário aí. E agora, para encerrar com chave de ouro, vamos analisar o gráfico da Cardano e entender se esse 800% vem ou não. Vamos lá. Agora vamos analisar o gráfico da Cardano e ver se esse 800% é uma realidade ou um sonho. Vamos lá. Primeiro ponto é marcar aqui o topo anterior, na região dos 3 dólares, e esse nível de preço foi atingido em agosto de 2021. Perceba o seguinte. O gráfico da Cardano está marcando um padrão chamado cunha descendente de alta. É um padrão de alta, uma cunha descendente de alta. E qual o alvo que ela entrega para mim? O alvo que ela vai entregar para mim é o tamanho da base do triângulo, da cunha. Então, a gente tem essa base aqui,
com esse alvo mais ou menos nessa região. Deixa eu marcar um outro aqui, sendo o alvo dela praticamente dobrando de preço, considerando o preço atual, uma altinha aí de 90%. Mas por que você acredita nisso? Por conta de que ela já fez esse padrão de cunha anteriormente e o preço subiu forte. Vamos ver aqui. Aqui a gente tem esse padrão de cunha, o preço faz esse movimento e marca esse alvo aqui para a gente. Perceba que o preço ele atinge o alvo, mas ele continua subindo mais ainda. Então, se nós considerarmos o preço da Cardano atingindo o alvo e subindo a mesma porcentagem para cima, temos aqui o alvo na região dos $1,13, uma recuperação e tanta, e que, como eu sempre destaco, não é um alvo aleatório no gráfico. Perceba que é um ponto que já foi testado anteriormente como resistência. Destaco o seguinte, eu apenas marquei pontos de interesse no gráfico, um padrão de cunha, um alvo, o preço explodindo, um padrão de cunha, um alvo com a nova explosão de preço, e a gente tem a região dos 1,13 centavos. Na minha opinião, o que vai acontecer? O preço da Cardano tendo esse impulso de alta, você já sabe por que o preço da Cardano está atraindo e chamando tanta atenção e está confirmando essa possibilidade de alta? Sim ou não? Deixa no comentário. Mas a Cardano recentemente fez uma parceria com uma empresa relacionada ao Bitcoin e eles vão levar os contratos inteligentes da rede Cardano para a rede do Bitcoin. Haverá uma conexão entre redes da Cardano e do Bitcoin. E toda a grana que é movimentada no Bitcoin pode ir para a rede Cardano e a grana que é movimentada na Cardano pode ir para a rede do Bitcoin. Então haverá uma conexão e isso vai trazer um impulso gigante de alta no preço da Cardano. É essa a notícia que eu quero trazer para você. Cardano quer aproveitar 1,3 trilhão do ecossistema do Bitcoin. O ecossistema de finanças descentralizada da Cardano quer aproveitar do ecossistema do Bitcoin com a tecnologia Bitcoin OS, a tecnologia BOS, visa permitir que a Cardano tenha um acesso fácil e interoperável entre seu ecossistema com o da maior criptomoeda do mercado. Isso quer dizer que Cardano e Bitcoin vão se juntar através dessa tecnologia Bitcoin OS, o BOS. Portanto, na minha opinião, o preço da Cardano vai começar a chamar a atenção de novos investidores, o que vai aumentar o impulso de alta e levar o preço da Cardano para a região desse topo anterior, o que representa, considerando o preço atual, uma valorização aí de mais ou menos 749% a 800%. Eu não posso dizer para você que o preço da Cardano vai alcançar o $10. Não posso dizer isso. Mas o $3 eu posso sugerir que deve ser alcançado. Por quê? Porque ele já foi testado. Compradores e vendedores já negociaram nesse nível. Então é um nível que pode ser alcançado. Os $10 eu não me atrevo a dizer. Mas o $3, possivelmente o preço da Cardano deve voltar para essa região. Portanto, uma comprinha no preço atual para a gente se posicionar, esperar o que é que vai acontecer, é uma boa opção de compra na Cardano. Vale destacar que essa alta da Cardano, essa expectativa de alta na Cardano, temos que levar em consideração a parceria que existe entre a conexão da rede Cardano e a conexão da rede Bitcoin. Se essa parceria não vingar, não ir para frente, ela esfriar, possivelmente veremos o preço da Cardano esfriar, desvalorizar, ter queda. Então, se você está confiante também, assim como eu, que o preço da Cardano deve subir, fique atento ao resultado dessa parceria. Se o preço da Cardano, se a Cardano continuar firme e forte com essa parceria com o Bitcoin, certamente o preço da Cardano deve subir nas próximas semanas e meses e botar muito lucro no bolso da gente. Obrigado por ter assistido até aqui.
deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta as criptomoedas que você quer ver no análise, no vídeo de amanhã e tamo junto. Valeu!